E aí, piloto, tudo na paz? É, parceiro, estamos aqui dando a largada em Abu Dhabi, Yas Marina, o circuito mais bonito do mundo. Estamos na Liga ZGT, é a última etapa e a gente vai mostrar para você como é que foi a corrida. Vocês já viram aí na thumb que deu muito bom. Larguei na pole, impressionante, fiz 5 poles em 7 corridas. E aí, só para lembrar, o campeonato da ZGT são 8 etapas, mas uma eu não corri porque a PSN me derrubou ainda no quali, e aí pela regra da liga eu não poderia voltar para fazer a corrida porque eu caí no quali, né? E esses pontinhos de Lassart fizeram falta aqui na final. Provavelmente eu me sagraria campeão, porque em Lassart eu tava num pace muito bom, em todos os treinamentos eu tava conseguindo terminar os simulados na frente do Bruno, e o Bruno foi o grande ganhador de Lassart, então a probabilidade de eu ter ganhado em Lassart era muito alta. A gente nunca sabe o que pode acontecer na corrida, né? Mas provavelmente eu traria a vitória, e com a vitória em Lassart, a diferença de pontos, eu ficaria na frente do Bruno caso o resultado aqui fosse esse mesmo, mas aí é óbvio, né? É muito cis. Mas eu tô muito feliz com o vice-campeonato. Consegui fazer 3 vitórias, 5 poles. São números assim que, poxa, é óbvio que quando você vai começar um campeonato, você espera ser campeão, né? Você entra para ser campeão. Mas, cara, depois que acaba o campeonato, você vê tudo que você fez, o que você empenhou. Eu tô muito feliz. E dentro dessas 7 etapas, né? Eu ganhei 3 e fiquei P2, né, em Nürburgring na etapa passada. Então, cara, só tem que agradecer mesmo. Só não consegui ir bem na primeira, que foi em Malte Panorama. Acho que eu fiquei em P4 e P5, se não me engano. Ah, teve mais 2, né? Teve Nürburgring GP, que eu fiquei em P5, se não me engano. E aí eu fiz uma estratégia totalmente errada lá. Eu larguei na pole e larguei de macio em vez de largar de médio. Depois teve Barcelona também, que eu não fui bem. Acho que eu terminei em P6, mas lá eu cometi um erro. Acabei tomando uma penalização, caí para P9, se não me engano. Então devo ter terminado em P7, foi para P9, alguma coisa assim. Então foram as 2 corridas assim que eu não consegui ir bem. Nürburgring GP e Barcelona. E Lassart eu caí. Então o restante eu acho que eu consegui trazer um resultado bom. Foi uma temporada assim que eu entendi um pouco mais o AV, como ele deve ser corrido, né? Então assim, é muita estratégia, nem sempre o mais veloz vence, né? Então na realidade a corrida ela tem 21 voltas, que nessa aqui vence quem chegar em primeiro depois de 21 voltas, né? Não na primeira volta, não nas primeiras 5 voltas. Então isso me fez, essa temporada, né, me fez pensar de forma diferente. E quando caiu a ficha de como levar uma estratégia de corrida, eu comecei a mudar, comecei a equilibrar um pouco mais o campeonato com o Bruno, né? Com a Zeredo aí. Consegui ser mais competitivo, consegui dar trabalho para ele, né? Apesar da diferença de ponto, eu acho que, se não me engano, eu fechei com o campeonato com 130, 139, eu acho, eu não sei, eu preciso ver aqui. E o Bruno fechou o campeonato com 159, eu acho, deixa eu ver. Mas essa temporada fez eu crescer muito como piloto, muito mesmo. E, cara, eu só tenho que agradecer a todo mundo que me apoiou, desde o dono da liga, né, que me chamou para competir, a galera da equipe da OCR, que sempre me deu muita tranquilidade, sempre apostou em mim, sempre me apoiou, me ajudou a treinar. Gui Josa, que faz um setup fantástico, né? Também o Débio,
ao Elcio que que me aceitaram quando eu pedi para entrar na equipe. Tem outros, né? O Júnior Paiva, por exemplo, que é o cara que me ajuda a treinar, que me ajuda com o rádio, né? Hoje, por exemplo, foi ele que fez o rádio. Essas sempre é muito legal você ser grato, né? Ser grato sempre. Então, ó, o campeonato ficou, o Bruno fez 160 e eu fiz 139. A diferença foram 21 pontos. E aí o que acontece? Se eu tivesse vencido lá em Lassarte, eu teria feito 25, né? Talvez o Bruno tivesse sido, não sei, 25 da 139, eu iria a 164. E o Bruno teria perdido aqui, se ele fosse P2 ganha 18, o Bruno teria perdido 7 pontos. Então eu teria feito 164 e o Bruno 154, 153, alguma coisa assim. Então essa foi a diferença, mas o Bruno, cara, correu muito. A gente, por incrível que pareça, a gente teve resultados muito parecidos na temporada. A diferença é que eu tive uma queda, não corri, porque na primeira corrida ele ficou em P1 e eu em P4, na segunda ele em P2 e eu em P5, na terceira eu ganhei, ele ficou em P3. Na quarta etapa, aí é que foi a etapa de Barcelona, ele conseguiu um P4 e eu um P9. Depois, na quinta etapa em Lassarte, ele ganhou P1, eu não classifiquei, né, não corri. Depois, na sexta etapa, ele ficou em P7, que isso aqui foi em Autópolis, e eu em P1. Na sétima etapa, ele ganhou, que foi lá em Nürburgring, ele deu um show em Nürburgring na última etapa, e eu fiquei em P2. E agora eu fiz P1 e ele P2. Então, cara, a gente veio dividindo muito o campeonato aí e ele. E foi um parceiraço, foi um prazer ter corrido com ele, treinado com ele. Espero que essa amizade aí continue aí por muito tempo, porque é muito da hora, sabe? Você ter pessoas que torcem por você. A gente, dentro da pista a gente tava aí batalhando pra ver quem que ia ganhar a corrida. Em Nürburgring a mesma coisa. Ninguém deixou ninguém ganhar, entendeu? Eu precisava ganhar em Nürburgring pra poder chegar aqui com chance. E ele ganhou e, cara, aqui é a mesma coisa, ele não deixou eu ganhar. Então, os dois estavam muito bem treinados, o pace era muito igual, muito igual. Tipo, a gente tava andando na mesma... Vocês terem uma ideia, né? Eu fiz a pole, ele fez a VMR. E a VMR dele foi mais baixa do que a volta da pole. Pra vocês verem como é que o nível entre eu e o Bruno, a gente tava muito parecido. Apesar da diferença de pontos ali ser 21, é uma corrida, né? Bem, aqui eu larguei em primeiro, a gente tá aí na volta 5, o Bruno tá no meu encalço, mas o máximo que chegou a diferença acho que foi 0.6. Eu consegui me manter em primeiro, eu consegui me distanciar, sempre mantendo uma distância legal. Uma particularidade da corrida também foi que o meu setup estava gastando menos pneu que o do Bruno, e aí chega numa determinada volta que o Bruno começa a sentir esse desgaste de pneu, né? E aí eu consigo abrir, vou até passar aqui um pouquinho. Vamos na volta 10, porque é a volta que todo mundo para, né? E aí eu resolvi, eu tava com uma vantagem considerável. O Júnior Paiva, ele tava no rádio, eu falei: Júnior, é o seguinte, eu vou parar na 11, porque eu tô com uma vantagem, eu tinha aberto acho que quase 7 segundos do Azeredo, e eu tô com pneu, tô bem, eu vou dar mais uma volta a mais, eu vou dar uma volta a mais agora. Se o Azeredo voltar de duro, eu volto de duro com uma volta a mais de duro. Se ele voltar de macio, eu ponho macio também com uma volta a mais de macio.
porque eu tinha uma gordura, né? Tinha 6 segundos para queimar. Então, na minha cabeça era essa a estratégia. O Paiva foi fera também, apoiou eu sempre, me deixou calmo. E foi isso que aconteceu, eu dei mais uma volta, né? A galera, assim, do AV é uma galera muito top, assim, né? Além dessa galera que eu mencionei, ainda tem o Renan e o Nairton. Que, pô, eu nem sei como agradecer esses dois, tá ligado? No final da 33, quando a gente tá em Monte Panorama, eu travei, né? O Renan não tava conseguindo fazer meu rádio no dia, quem fez foi o Calistão, mas eu travei. E, porra, quando eu travei, eu travei, parei no box, não saí mais. Do nada meu celular toca, é o Nairton. Meu, o que tá acontecendo? Não, volta pra pista, tem que voltar, cara, vai lá, termina a corrida. Aí eu, cara, eu não consigo. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo, me desculpa. E ele ficou insistindo, me encorajando, não insistindo no sentido, não, era me encorajando, sabe? Era, meu, vai, você consegue, cara, tira o carro do box, bora. E eu sei que eu frustrei ele de alguma maneira, mas minha cabeça não tava legal no dia, entendeu? Por algum motivo, por alguma razão, não deu certo, não deu bom. E eu até pensei em desistir, porque quando você tem um fracasso desse tamanho, olha lá, os caras pararam, tá vendo? Quando você tem um fracasso desse jeito, um fracasso público, eu virei chacota, óbvio que eu virei. Algumas, tenho certeza que teve pilotos que estavam concorrendo comigo que deram risada, teve pessoas dentro da equipe que não iam muito com a minha cara na época, que eu tenho certeza, assim, eu tenho certeza, mas eu não tenho como provar. Mas muita gente deu risada. E, cara, um alerta que eu faço é pela inteligência emocional, pela capacidade emocional de você poder entender que você não tá bem. Isso, na minha idade, pra minha geração, é bem ruim, é bem difícil disso acontecer. Um cara da minha idade chegar e ter um entendimento que não tá legal, que não tá bem, entendeu? E partir essa iniciativa de um resultado adverso, público, porque tá na internet, tá ao vivo, tem uma galera te assistindo. Na ocasião eu mandei o link para todos os meus amigos, para minha família, e tava todo mundo me assistindo. É difícil, cara. E poucas pessoas vieram perguntar o que aconteceu. Algumas pessoas acharam que foi o Sorber, já que ele não vai ganhar, ele desistiu. Não, cara, é que eu não conseguia sair do box, eu não conseguia dirigir. Toda vez que eu saía, eu batia e isso tava me deixando mal, eu tava entrando numa crise psicológica feia e eu resolvi parar, entendeu? Vou eu pro box. Então, no vídeo da 33 eu fiz esse alerta e eu faço hoje de novo, porque, cara, faz uma semana que a gente perdeu um piloto aqui na ZGT. O cara não tava legal, o cara tava em depressão e acabou tirando a própria vida, sabe? E são pessoas da minha idade, são pessoas que tiveram a mesma educação, da mesma geração, tiveram o mesmo pensamento. E não precisa ser assim, não precisa ser dessa forma, eu vou me virar sozinho. Cara, você tem que ter uma válvula de escape. O AV é uma válvula de escape, mas minha família, ela é abençoada. Eu voltei na frente do Bruno ainda. Só que, lembra, eu tava a 5, 6 segundos, voltei 1,5 segundos. Eu tenho minha família comigo, minha esposa, meus filhos. Eu tenho, infelizmente meus pais já não são mais vivos, né? Mas eu tenho uma pessoa que é como uma mãe pra mim, que é a mãe da minha esposa. E ela me ajuda muito, sabe? Me ajudou muito quando eu perdi meu pai, que eu entrei em depressão. Depois ela me ajudou também, me ajuda quando eu preciso. Então, assim, se você tá precisando de ajuda, cara, e eu sei que a grande maioria da galera que assiste esse vídeo tem a minha faixa etária, tá passando a mesma coisa que eu na vida pessoal. Cara, procura ajuda, velho. Procura ajuda, sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. E, cara, naquele dia eu não tava bem, resolvi parar. E hoje não, cara, hoje eu tava bem, tranquilo. Nervoso, óbvio, com aquela ansiedade de querer correr, querer ver como é que ia vir os meus adversários. Mas de longe eu cheguei a ficar nervoso do jeito que eu fiquei naquele domingo
na final da 33. E graças a Deus fiz uma boa prova. Fiz uma corrida sem erros. Uma corrida que eu dei o luxo de queimar uma gordura só para assistir a estratégia do meu adversário e falar, beleza, vou vir igual ele porque eu vou andar mais que ele e vou me provar, sabe? Não para ser o melhor, mas para me provar, para falar, cara, eu tô andando no pace do cara que é campeão, entendeu? Eu tô andando junto com ele. E isso, pra gente poder entender e fazer com que isso vire uma verdade, eu que tive problema lá, né? É fantástico, é fantástico. Então, o quanto que me fez bem também ter vindo para Overcut, para uma equipe. E assim, galera, não que eu esteja falando mal da Rising, não é isso. É que a Rising foi perfeita para mim enquanto eu tava lá. Mas eu sabia que se eu continuasse lá eu não ia conseguir ter o resultado que eu tive aqui. Não é questão só da técnica, do setup, não, é questão de se sentir bem. E não é que lá é ruim porque eu tava. Não, porque eu tava me sentindo mal lá por causa de algumas pessoas. Ponto. E essas pessoas jamais passaria pela minha cabeça falar, ó, eles ou eu. Não, eles são da equipe, eles estão lá, eles estão felizes lá. Então, não que eu quisesse sair, cara, sinceramente, a Rising sempre foi como é que eu posso dizer? Aqui eu tive um pouco mais de fôlego que o Bruno tava ali próximo, né, 2 segundos. Ele acabou rodando na chicane e ficou para trás, e aí eu consegui ter uma corrida mais tranquila. Mas, cara, a Rising ela foi muito especial para mim, mas isso também é outro ponto que eu também vou deixar aqui. Às vezes você mudar um pouco aquilo que não tá te fazendo tão bem, não é que me fazia mal, é que, cara, às vezes não me fazia bem. Algumas atitudes de algumas pessoas, de alguns pilotos que estão lá ainda, não encaixavam com o meu dia a dia, não encaixavam com aquilo que eu esperava. E, pô, a galera, tinha muita gente da hora lá, que eu mantenho um contato, eu treino com essa galera até hoje, mas se eu continuasse lá eu iria quebrar mais ainda, sabe? Então, o jeito que a Overcut me recebeu, né, o W e o Elcio, eu troquei uma ideia quando eu pedi demissão pro Vasco lá na Rising, né, procurei o Elcio, troquei uma ideia com ele, perguntei se tinha vaga aqui na OCR, e aí o W ficou sabendo, o W correu comigo, quem é mais antigo no canal sabe, o W correu comigo lá na Copa Porsche, então o W ficou sabendo, me ligou, perguntou o que estava acontecendo, e aí expliquei pra ele me aceitou, cara, foi muito legal. Depois falei com o Gui Josa também. Então essas pessoas, elas me deram primeiro um voto de confiança de eu poder estar aqui representando eles. Segundo, eles me apoiaram em tudo que eu tomei de decisão de corrida, de escolha de carro, de grid, de tudo. Eles conseguiram me acalmar nas primeiras etapas, porque eu ainda estava meio abalado ainda, né? E me apoiaram e me ajudaram a definir estratégia de corrida, treinos, várias coisas. Então, se o meu sucesso ali aconteceu aqui, porque eu considero, não é porque eu fui vice que não é um sucesso, porque, né, às vezes você fala, mas você não foi campeão. Eu fui vice, cara, e eu considero um sucesso. Isso passa muito pelas mãos dessas pessoas aí, sabe, de todas as pessoas que eu falei, além da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, que, cara, a Susan, ela é uma pessoa muito especial pra mim. A gente se conhece há muito tempo, desde quando a gente era garotos ainda, quando a gente era adolescente a gente se conheceu, há muito, muito tempo atrás. E ela percebeu que eu precisava, né, de correr. Aqui eu escolhi a corrida, escolhi o Gran Turismo, mas poderia ser qualquer outro game. Ela sempre me apoiou, sempre. Ela entendeu que, tipo, não é algo assim, ele tá se divertindo sem mim, não. Ele tá se divertindo, ele precisa porque ele tá doente, sabe? Então minha esposa foi esposa, mãe, foi tudo, sabe? Pai nesses últimos tempos. Então dedico esse vice-campeonato, pena que não é o título, mas é um título também,
A minha esposa também, que ela teve toda a paciência do mundo comigo, ainda tem, me apoia, vibra comigo. E eu sou muito grato mesmo. Beleza, bem, a corrida ela continua assim até o final. Ela foi caminhando dessa maneira. Eu só fui abrindo agora, né? Abrindo vantagem. Aí eu parei na 16, vou até passar aqui. No final da 16 eu paro, põe o macio de novo. Eu já tava com 25 segundos, se não me engano, do Azeredo. O Azeredo teve que parar, colocar duro, porque o pace dele tava gastando muito pneu. O pneu dele durou 4 voltas só, o meu tava durando 6, o macio, né? E aí eu no pace de duro, eu no pace de macio e ele no pace de duro, aí não tem como, não tem piloto que tire uma diferença tão grande assim, né? Então consegui aí me manter em primeiro, voltei bem à frente, ainda 15 segundos na frente. Lá no mapinha vocês podem ver, ó, lá do lado direito, ó, só a flecha vermelha e ali a flecha azul, a primeira é o Azeredo. Então eu tava bem distante. E aí foi só manter, eu tentei ainda, pensei, falei, pô, vou tentar tirar essa VMR. Mas na primeira tentativa deu uma escapada, eu falei, não vou colocar em risco minha corrida por causa de 1 ponto, 2 pontos, né? E aí pensei, mas não executei, não fiz e não consegui tirar a VMR, porque aí seria de novo, né, aquele igual em Fuji, barba, cabelo e bigode. Mas o Bruno é muito rápido, como eu falei pra vocês, a gente dividiu muito o campeonato, até a última corrida ele fez a VMR, mas eu fiz a pole, então são títulos de voltas mais rápidas, né, de pilotos rápidos, enfim. Vamos lá, vamos acompanhar a última volta, ela é sempre emocionante. E cara, é a conclusão de um campeonato muito top, sabe? Muito top. Eu tô muito feliz mesmo. É a primeira conquista que eu tenho de fato grande no AV, né? Eu tenho algumas vitórias no cartel, alguns terceiros lugares, alguns P2, né? Alguns de segundo lugar. Mas assim, conquistar um título ou conquistar um vice-campeonato é muito importante. É a minha primeira conquista. Esse aqui, pô, você fala, mas quanto tempo você tá aí? Cara, esse aqui é meu terceiro campeonato. Terceiro? É meu terceiro campeonato. É o quarto campeonato. Eu corri a Porsche, corri a 33, corri a GT500 e agora tô correndo aqui a 34, o Mundial, né? O 34º Mundial da ZGT. Em paralelo eu tô correndo a WEC, então eu tô gravando esse vídeo aqui ainda madrugada de domingo para segunda. Hoje, mais tarde, tem a corrida da WEC, a final também. Lá eu tô em quarto lugar, mas se eu conseguir um bom resultado lá, dependendo de resultados, posso ser campeão, ou talvez até um novo vice-campeonato. Mas, cara, tô muito feliz. Já com o resultado da ZGT aqui, eu já tô muito feliz. Se não acontecer na WEC, tudo bem, eu vou entender. Faz parte, né? Tem, sei lá, 15 pilotos concorrendo àquele título. Nem sempre você sai campeão, mas tô brigando. E é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, tem um desabafo, tem agradecimento, tem gratidão nesse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa o sininho ativo para você receber as notificações. E até a próxima. Fui!